Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Mais uma quarta egípcia começando e a gente vai ler, estamos na reta final já do livro 1 de A Pedra da Luz, Néfer, o Silencioso. Então, como faltam só 8 capítulos, faltam só 10 capítulos para terminar o livro, eu não vou fazer 4 e 2 leituras. Eu vou fazer dois blocos de 5 capítulos. Então hoje vai ser um pouquinho maior o nosso momento juntos por conta disso, ok? Eu sou a Simone, muito bem-vindos ao nosso canal e vamos começar mais uma leitura. Capítulo 64. E se o velho rei sofresse um acidente? O pensamento sedutor não abandonou Merri, depois que ele foi informado, como todos os outros altos dignitários tebanos, da chegada do faraó. Era ele, ninguém mais, quem mantinha o chefe Sobek no posto e quem zelava pelo lugar da verdade com uma diligência nunca questionada. Se Ramsés desaparecesse, o povoado ficaria sem o seu principal protetor. As forças de segurança não se deixariam ludibriar facilmente e Merri não encontraria nenhum demente para tentar eliminar Ramsés o Grande, que se tornara uma lenda viva, tanto no seu país quanto no exterior. Enquanto escutava, distraído à tagarelice da esposa, submissa e sorridente, o ex-capitão da divisão de carros de guerra teve uma ideia. Com um pouco de sorte, o rei não continuaria por muito mais tempo atrapalhando seu caminho. A visita de Ramsés suscitava um entusiasmo enorme na margem oeste de Tebas, onde todos os habitantes queriam ver passar o soberano que estabelecera uma paz durável no Oriente Médio, enriquecendo as duas terras. O guarda de elite velava pelo chefe de Estado, mas quem pensaria em agredi-lo? Acompanhado do fiel secretário particular Amene, quase tão idoso quanto ele, Ramsés seguia num carro conduzido por um oficial experiente, puxado por 2 cavalos possantes e ao mesmo tempo tranquilos. Um guarda-sol protegia o ilustre viajante, que contemplava emocionado o cume do Ocidente e os templos de milhões de anos. Quando saiu da zona cultivada, depois de passar ao lado do imenso santuário de Amenhotep III, cujo estilo lembrava o de Luxor, que Ramsés aumentara ao acrescentar-lhe um pátio circundado de colossos, um pilone e 2 obeliscos, o faraó saboreou o ar do deserto, onde muitas vezes buscara a força necessária para exercer a opressiva função. Em uniforme de gala, os policiais de Sobek formaram uma ala de honra quando o monarca atravessou os 5 fortins, seguido de uma legião de dignitários, entre os quais figuravam o prefeito de Tebas, o administrador-chefe da margem oeste e o tesoureiro Merri. Todos ficaram surpresos com a atitude de Sobek, que os obrigou a parar no 5º fortim. Furibundo, Abre desceu do carro. O que está pensando? Fazemos parte do cortejo oficial. Ordens do faraó. Ninguém pode passar. Isso é inacreditável! Vamos assistir a uma cerimônia e... A inauguração do templo será num local sagrado, o lugar da verdade, e vocês não têm autorização para entrar. Os protestos diminuíram rapidamente. Aparentando perfeita calma, o comandante Merri sentiu-se profundamente insultado pela maldita confraria. Mais uma vez, suas portas lhe eram fechadas. Mas essa afronta não seria eterna. Os moradores do povoado, liderados por Kenhir e pelos 2 chefes de equipe, envergavam suas roupas de festa, de linho real de primeira qualidade, e usavam perucas e joias confeccionadas pelo ouvires da comunidade. Quando Ramsés passou pela rua principal, homens, mulheres e crianças prosternaram-se. Paneb, o ardoroso, ficou assombrado com a força que emanava do importante ancião. Emocionada, mas sorridente, uma menina encantadora com sua túnica azul de franjas correu na direção do soberano
para oferecer-lhe um buquê de lótus brancos. Para o vosso Ka, majestade, disse ela sem gaguejar, depois de ter ensaiado a frase pelo menos 1000 vezes. Ramsés beijou-a com ternura de um pai e de um avô que passara por tantos lutos e que via nessa criança o futuro do povoado. Com as faces rosadas, a menina refugiou-se nos braços da mãe, esposa de um jovem talhador de pedra da equipe da esquerda. A inacreditável mercê que Ramsés lhe concedera recairia sobre todas as famílias protegidas pelo amor do rei. Nébio, realizado, e seu colega Carra acompanharam o faraó até o santuário recém-terminado. Apoiado numa bengala, o monarca andava com dificuldade, mas não titubeava no caminho que devia seguir. Ele sabia tudo sobre o lugar da verdade, alma secreta do Egito, lugar onde se criava a luz para dar vida à matéria, qualquer que fosse sua natureza e forma. Como superiora das sacerdotisas, a mulher sábia que dirigia o ofício recebeu o rei na entrada do prédio. As portas deste templo estão abertas, ela disse. A fumaça do incenso alcança o céu, 1000 pães, 1000 cântaros de cerveja e tudo o que Deus ama lhe é oferecido. Que Deus proteja o faraó e que o faraó dê vida a este santuário. Ramsés o Grande pôs-se de frente para a confraria. Longe de ser a voz de um velho doente, a dele era marcada por uma autoridade tão grande que no mesmo instante deixou Panébio ardoroso imobilizado. Conheço o valor de vocês e a qualidade das mãos que trabalham desde a pedra mais dura até o ouro mais fino. A tarefa é exigente e rude, mas vocês comungam com os materiais dos quais fazem surgir a beleza oculta. A obra que realizam é primordial para a felicidade do país, e dela vocês extraem uma alegria imensa, uma alegria que não é deste mundo. Continuem a respeitar a regra de Maat, a ser firmes e eficientes. Ajam de acordo com o projeto do mestre de obras e o apoio do faraó nunca lhes faltará. Sou o protetor do ofício de vocês e terão tudo o que é necessário para que possam praticá-lo. Os alimentos serão como a onda da inundação e os auxiliares mostrar-se-ão zelosos ao servir-lhes. Se trabalharem com o coração cheio de amor pela obra que executam, nunca se deixarão abater pela desgraça. E é de todo o coração que atuarei ao seu lado, porque vocês são os meus filhos e os companheiros do meu templo. Kenrique havia recebido a ordem de fornecimento dos donativos reais, sabia que Ramsés não se vangloriava ao falar de uma onda que inundaria o povoado nos próximos dias. Potes com 31.000 pães cozidos, 32.000 peixes secos, 60 pedaços grandes de carne seca e marinada, 33 animais de corte, 200 pedaços de carne em filé, 43.000 cestos de legumes, 250 sacas de feijão, 132 de grãos diversos, cerveja e vinho de qualidade superior. Os banquetes seriam suntuosos à altura do Ka de Ramsés. Usando uma grande machadinha de madeira dourada, os 2 chefes de equipe pronunciaram as fórmulas do rito de abertura da boca, dos olhos e dos ouvidos do templo, ao qual Ramsés deu o nome de Renu, o interior. E na sala abobadada onde estavam reunidos os artesãos e as sacerdotisas de Hathor, o monarca encontrou a estátua do seu Ka, uma reprodução de pedra feita por Nébio realizado. O faraó nasce com o Ka, sua força criadora, disse Ramsés, e cresce com ela, que recria o mundo sem cessar e nos une aos deuses e aos ancestrais. Um ser só existe de fato quando se une ao seu Ka, que se alimenta de Maat, e é aqui, no lugar da verdade, que é vivificado o Ka real.
Paneb o Ardoroso estava estupefato. Em algumas palavras, Ramsés o Grande revelara a natureza da chama que ardia nele. Recebendo a vida pelo verbo do faraó, a estátua do Ka foi instalada na capela, onde levaria uma vida autônoma. Os talhadores de pedra subiriam uma parede para nela fazer uma fenda estreita por onde o olhar da estátua contemplaria o mundo dos humanos e sobre ele irradiaria sua energia. Quando um monumento é posto no mundo deste modo, a força permanece nele para sempre, concluiu Ramsés. Paneb gostaria de fazer pelo menos umas 1000 perguntas ao verdadeiro mestre da confraria, cujas palavras ficaram gravadas na sua memória. Ele se conscientizou de que seus futuros desenhos só teriam sentido se fossem motivados por essa misteriosa energia, cujo segredo era conhecido pela confraria. Sob a ordem de Nébio realizado, os artesãos colocaram a última pedra do santuário, o lintel da porta talhado por Néfer, o Silencioso, e decorado com cores cintilantes por Shed, o Salvador. Quem é o autor desta obra? Perguntou o rei. Néfer, majestade, respondeu o chefe de equipe. Silencioso inclinou-se. Eu só executei, majestade. O escriba Ramosé ditou-me o tema e a composição, e foi o pintor Shed que... Eu sei. Desta vez, pensou Paneb. Silencioso falou demais. Você sabe o que significa o termo Ren, Néfer? Servir e majestade. Somos todos servos da grande obra que se realiza no lugar da verdade, e é a ela que nos devemos consagrar. Porém, servir não exclui dirigir, e sem uma boa direção não há um serviço verdadeiro. Agora, quero recolher-me neste templo. Pai, o bondoso, precisou puxar Paneb pela manga para obrigá-lo a sair com os outros. Fascinado por Ramsés, o jovem colosso queria ouvir o diálogo do rei com o Ka. Fim do capítulo 64. Capítulo 65. Ramsés o Grande preparava-se para dirigir ao Vale dos Reis e inspecionar sua morada eterna, que Shed, o Salvador, e seus assistentes haviam terminado antes da chegada do soberano. Paneb foi encarregado de levar água fresca para os cavalos do faraó, instalados à sombra de um telheiro. Ao aproximar-se do carro, guardado por seu condutor, o rapaz deu uma olhada nas rodas. Um trabalho magnífico, de uma solidez a toda prova, que maravilhou o ex-carpinteiro. Os cavalos beberam tranquilamente, e Paneb já ia afastar-se quando um detalhe insólito intrigou-lhe. Os raios das rodas eram pintados de amarelo-ouro, mas a tinta mais clara de um deles chamou a atenção do futuro desenhista. Esse carro passou por um concerto recente? Perguntou ao condutor. Não sei de nada. Isso não é meu trabalho. De onde vem esse carro? Da caserna principal de Tebas, onde foi verificado pelos técnicos. Seria melhor verificar mais uma vez. E se você se preocupasse com o seu trabalho, meu jovem? Paneb poderia ter atormentado o soldado até conseguir examinar a roda, mas achou melhor seguir o caminho da hierarquia e alertou o chefe de equipe que imediatamente convocou Didia, o carpinteiro. O diagnóstico foi categórico. Um dos raios havia sido substituído e pintado às pressas. O conserto negligente vinha acompanhado de uma colocação duvidosa da própria roda, que se soltaria progressivamente e acabaria provocando um acidente. O veículo poderia virar, e mesmo em velocidade moderada, o velho monarca poderia sofrer um choque mortal. Um outro carro, devidamente examinado por Didia, foi designado para Ramsés, que partiu em companhia dos 2 chefes de equipe, de Shed, o Salvador, e de alguns artesãos, entre eles Néfer, o Silencioso. Paneb compreendeu que o amigo escalara um novo degrau na hierarquia e que teria a enorme sorte de entrar na tumba real.
Ardoroso nem sonhava que sua diligência acabara de salvar o faraó do Egito e, ao mesmo tempo, o lugar da verdade. Fechado no escritório da sua luxuosa vila, Merry rasgava furioso velhos papiros. Agora não tinha mais dúvidas. Uma sorte quase sobrenatural protegia Ramsés. A sabotagem havia sido feita, com grande cuidado, por um bom especialista generosamente pago e que evidentemente ignorava por que fizera o trabalho. A roda havia sido entregue na caserna e fora montada por um soldado que nada percebera de anormal, como esperava Merry. Inevitavelmente, o acidente teria acontecido se um artesão do lugar da verdade não tivesse sido tão curioso. O encarregado da administração da caserna seria repreendido e o serviço técnico sancionado. Merry deveria agir rápido para cortar o fio que poderia levar até ele. Finalmente, a noite caía. Vai sair a esta hora? Surpreendeu-se a esposa. Vou buscar um documento no escritório. Não pode esperar até amanhã de manhã? Cuide do jantar, Cerqueta. Espero que o cozinheiro se mostre mais hábil do que ontem. Se Ramsés tivesse morrido num acidente, todo o Egito iria restringir-se do ritual do luto, e ninguém teria se preocupado com a roda do carro. Entretanto, como a anomalia havia sido constatada, uma investigação seria forçosamente instalada. O comandante pulou sobre o cavalo e galopou até um pequeno bosque de tamargueiras, onde o amarrou. Depois, a passos nervosos, foi até o ateliê do marceneiro, um viúvo que por sorte acabara de perder o cachorro. O homem estava sozinho, comendo favas quentes. Merry aproximou-se por trás e em silêncio. Com um gesto rápido e preciso, cobriu a cabeça da vítima com um saco de pano grosso, mantendo-o assim até que o marceneiro parou de respirar. A conclusão seria uma parada cardíaca, e o comandante não precisaria ter medo de nenhum falatório. Como tesoureiro-chefe de Tebas, Merry recebeu Dacter oficialmente para examinar a previsão do orçamento do setor de pesquisas. Agora não precisavam mais esconder-se. Muito agitado, o gordo homenzinho não parava de mexer na barba. Minha situação está insustentável, lamentava-se. Há 2 anos que trabalho com afinco para aperfeiçoar uma máquina hidráulica que substituiria o Shaduf e todos os aparelhos arcaicos e enfim consegui. Nota de rodapé. Sharduf é o contrapeso usado no Egito para tirar a água do rio Nilo e dos canais. Nota do tradutor. Voltando ao texto, deveria estar satisfeito, surpreendeu-se Merry. E estou, mas o diretor do laboratório mandou-me esquecer essa fantástica invenção. Qual o motivo? Ela seria eficaz demais e aumentaria a irrigação em proporções que ele julga desastrosas. Para ele, só as coisas naturais e as tradições têm valor. Desse jeito é impossível fazer a ciência progredir. Só há um caminho: submeter a natureza ao homem. Enquanto esse país não compreender isso, será um país retrógrado. Não perca a confiança, Dacter, e espere que eu assuma o meu posto. Prometi que um dia você se movimentaria livremente e tenho o hábito de cumprir os meus compromissos. Quanto mais cedo, melhor, ainda mais que consegui descobrir 2 pistas interessantes. Tem ligação com o lugar da verdade? O diretor do laboratório mantém uma vigilância especial em relação a certos dossiês. Astuciosamente, consegui algumas informações confiáveis. Algumas expedições são organizadas na maior discrição para obter 2 produtos, galena e betume. Para que servem? Oficialmente para simples usos domésticos ou rituais. Se isso fosse verdade, por que tantas precauções? E por que os artesãos do lugar da verdade foram por várias vezes aos locais de exploração? Você pode descobrir mais? Sem assumir riscos consideráveis? Não. Sou apenas o adjunto do diretor, e a cada dia ele gosta menos de mim.
No entanto, estou convencido de que estamos próximos do objetivo. A galena e o betume devem ser entregues em segredo aos artesãos. Se soubéssemos onde são obtidos esses produtos, eu conseguiria definir sua natureza exata e os possíveis usos. Merry sonhava com a fabricação de novas armas, e Dacter talvez houvesse descoberto o caminho decisivo. Bastava afastar o velho sacerdote de Amon que dirigia o laboratório, nomear Dacter e associá-lo às expedições. Merry teve de renunciar às suas pretensões. O diretor do laboratório central era um sacerdote de Karnak que pertencia a uma hierarquia muito antiga, dirigida pelo sumo sacerdote de Amon, e fora nomeado com a aprovação do faraó e colocado à frente de um setor de fabulosa riqueza. Nem o prefeito de Tebas, nem os outros dirigentes profanos podiam intervir para exigir uma mudança. O comandante não desistiu e reuniu o máximo de informações possíveis sobre esse sacerdote tão incômodo. Ele tinha 70 anos, era casado, pai de 2 filhas, sem nenhuma preocupação de ordem material, sem nenhum vício conhecido. Formado na escola do templo, passava por um sábio experiente e prudente, cujas opiniões eram acatadas. Uma das armas preferidas de Merry, a calúnia, poderia ser ineficaz. Quem acreditaria que esse sacerdote de moral intransigente e com uma carreira retilínea poderia manter amantes ou aceitar subornos? O homem era íntegro demais para ser alvo de ataques que surtissem efeito. Um novo assassinato não assustava o comandante Merry, mas o sacerdote levava uma vida regrada e só frequentava 3 lugares: sua própria casa, o templo e o laboratório. Eliminá-lo não seria fácil, e uma morte suspeita provocaria uma investigação minuciosa. Restava criticar sua gestão e demonstrar que o laboratório estava deficitário e que custava muito caro, tanto para o templo como para a cidade. Porém, esse argumento poderia prejudicar o futuro diretor, cujo orçamento seria reduzido. Merry estava desesperado para encontrar uma solução, quando a sorte lhe sorriu de múltiplas maneiras. Primeiro, o velho sacerdote morreu de morte natural. Depois, a hierarquia de Karnak, preocupada com problemas internos, não propôs um sucessor. Finalmente, o tesoureiro-chefe de Tebas e o cúmplice Dacter tiveram tempo de falsificar o dossiê do sacerdote, no qual, graças à intervenção dos dois, o morto recomendava acaloradamente o adjunto como futuro diretor do laboratório. Considerado competente e perfeitamente integrado à sociedade tebana, Dacter conseguiu o posto há muito tempo cobiçado. Aconselhado por Merry, só manifestou um discreto contentamento e, ao comparecer diante do vizir, frisou as dificuldades da sua tarefa e a sua vontade de seguir os passos do sábio antecessor. Estimulado por esse sucesso, Merry deu um golpe de mestre: a transferência do laboratório para um novo local perto do Ramesseum, com o pretexto de desobstruir a administração tebana e realizar economias no funcionamento. Dacter trabalharia assim, próximo ao lugar da verdade e debaixo do controle teórico de Abre, o fiel aliado de Merry. A proximidade do inimigo a ser abatido e a perspectiva dos tesouros a serem conseguidos estimulariam o ardor de conquista do cientista e sua sede de descobertas. O comandante estava convencido de que, para desenvolver um poder fortalecido, precisaria do apoio incondicional da ciência e da técnica. No seu processo irreversível de conquista, acabara de vencer uma etapa decisiva. Fim do capítulo 65. Capítulo 66. Paneb o Ardoroso andava de um lado para o outro como um leão enjaulado na própria casa. Você devia sentar-se e comer, recomendou o abete Apura. Os bolos vão esfriar. Não estou com fome. Por que se atormenta desse jeito? Ramsés o Grande foi embora. O chefe de equipe também. O pintor e os desenhistas não podem ser encontrados. E Nefer desapareceu.
É claro que não. Paneb deu de ombros. Talvez você saiba onde ele está escondido. Seu amigo não está escondido. Ele foi admitido na morada do ouro. O jovem colosso arregalou os olhos embasbacado. A morada do ouro? O que é isso? A parte mais secreta do povoado. O que se faz lá? Não tenho a menor ideia. Como ficou sabendo que essas portas se abriram para Nefer? Você se esquece que sou uma sacerdotisa de Hathor. Ela é uma deusa benevolente e faz confidências aos seus fiéis. Paneb levantou o abete Apura como se ela tivesse o peso de uma pluma e colou o rosto dela ao seu. Diga-me o que sabe. Sou uma boa esposa e não escondo nada do meu marido. Com os seios nus, o abete Apura usava apenas uma tanga de linho grosseiro que ela desamarrou para deixar a peça cair ao longo das pernas. Enroscada no marido, ela lhe ofereceu o calor do seu corpo gracioso. Paneb jurara a si próprio que resistiria, mas não percebera que a jovem era tão bonita. Quando sentiu brotar o desejo do marido, o abete enrolou as pernas em torno da cintura de Paneb e saboreou o intenso prazer de tornar-se, enfim, sua mulher. Batidas violentas na porta acordaram o abete. Ainda embrenhada nas delícias do leito conjugal, ela se cobriu com uma capa leve e foi abrir a porta. Os três estavam ali, Gal, o preciso, Unesh, o chacal, e Pai, o bondoso. Com a fisionomia séria, não tinham nada de amistoso. Viemos buscar Paneb, disse Gal secamente. O que querem com ele? Ordens do chefe de equipe. Que ele se apresse. Paneb levantou-se imediatamente. Já deixara de lado o olhar amoroso e fitava os três homens. Siga-nos, exigiu Gal, cuja carcaça grande e meio mole terminava num rosto austero e mais para o feio, desajeitadamente ornamentado por um nariz comprido demais. Onde vamos? Você verá. E se eu me recusar? Saia do lugar da verdade. A porta está bem aberta para quem quiser sair. Só é difícil passar por ela na entrada. Paneb esperou por um olhar de encorajamento da parte de Pai, o bondoso, mas ele continuou tão sério quanto os dois companheiros. Vamos, mas estou avisando, se for preciso saberei defender-me. Gal, preciso, foi na frente, seguido de Paneb, que estava cercado por Unesh, o chacal, e Pai, o bondoso. Ele ia no seu ritmo, lento, mas regular, e dirigiu-se para o local de reunião da equipe da direita. Na porta estava Didia, o carpinteiro. Qual é seu nome? Paneb, o ardoroso. Deseja conhecer os mistérios do estaleiro? O estaleiro. Nefer estivera lá. Era mais um nome de lugar de confraria que Paneb já conhecia. Desejo. O estaleiro, que representamos nas paredes de algumas moradas eternas, especificou Didia, na realidade é o ateliê onde nascem os carpinteiros, os escultores, os desenhistas e as obras que eles próprios põem no mundo. No nosso caminho, tudo é feito em conjunto. O barco comunitário está em pedaços no estaleiro, e cabe aos artesãos do lugar da verdade reunir as peças esparsas para lhes dar uma coerência. Preste atenção, Paneb. Se você for um indivíduo incoerente, esse lugar só lhe trará desilusões. Ainda persiste? Vou continuar. Didia e os três desenhistas fizeram Paneb entrar na sala de purificação, onde Gal, o preciso, mediu-o com um cordel. Deus criou o mundo com números e de acordo com as proporções. Ele especificou. Entre no jogo de relações harmônicas. Pai, o bondoso, mandou Paneb ajoelhar-se diante de uma pedra cúbica na qual ele pôs as mãos, lavadas com a água purificadora que saía de um vaso num formato que simbolizava Ankh, a vida, que o Unesh, o chacal, segurava. Paneb levantou-se. Pai, o bondoso, untou-lhe as mãos com um unguento e em seguida desenhou um olho em cada uma das palmas.
Graças a esse unguento, suas mãos começam a funcionar de verdade. Graças a este olho, elas veem. Num canto da sala havia um grande buraco retangular cheio de água. O Anesh, o chacal, despiu Paneb e ordenou-lhe que entrasse na água. Só a água primordial pode livrá-lo dos entraves, disse-lhe. Que ela o purifique como purifica sem cessar as forças criadoras. Que ela o faça perceber a energia da origem sem a qual nossos corações e nossas mãos ficariam inertes. Paneb experimentou estranhas sensações. Tratava-se apenas de água fresca, mas ela envolvia ele como uma roupa protetora e dava-lhe a sensação de uma leveza agradável e ao mesmo tempo inquietante. Ele precisou sair da cuba matriz e, impulsionado pelos 3 desenhistas, atravessou o umbral no local de reunião. Dos 2 lados da porta estavam Uzerhat, o leão, escultor-chefe, e o pintor Shed, o salvador. Uzerhat usava uma máscara de falcão e Shed de ibis. Horus segurava a pluma de Maat e Thoth o símbolo da vida. Paneb ajoelhou-se sobre uma depressão em forma de cesta, hieroglifo que significava domínio, e disse seu nome. O chefe de equipe saiu da penumbra e passou em torno do pescoço de Ardoroso um cordão com um coração pendurado. Da ponta e da base da pluma, do oval e da base transversal da cruz ansada, brotaram ondas invisíveis em forma de linhas quebradas. Quando tocaram o corpo de Paneb, ele sentiu um impulso descomunal, sem nenhuma dor. Era um fogo suave, penetrante, semelhante a um raio de sol depois de uma noite fria. A luz clareou a sala de reunião. Paneb percebeu que todos os membros da equipe, inclusive Nefer, estavam presentes. O chefe de equipe sentou-se na sua cadeira. Nossa confraria é um barco que tem por função atravessar as águas celestes e confraternizar com as estrelas. Você foi chamado para esse barco e viu a luz no santuário. Que a capacidade de viajar lhe seja dada. Que você possa pegar a corda na proa do barco da noite e a corda da polpa do barco do dia. Que lhe sejam dadas a iluminação do céu, da força criadora na terra e a exatidão da voz no reino do outro mundo. Diante do olhar atento de Paneb, Nefer o silencioso, Casal o cordame e Didia o generoso juntaram lentamente as diversas partes do modelo reduzido de um barco de madeira, equipado com uma cabine em forma de capela. Grave esse mistério na mente, Paneb. Mais além, durante o seu caminho, talvez você descubra o seu significado. Sobre o ombro direito de Ardoroso, Gal, o preciso, desenhou um vaso simbolizando o coração-consciência. Unesh, o chacal, desenhou o cetro, poder, e Pai, o bondoso, o pão da oferenda, com o significado dar. Na minha função de mestre de obras e chefe de equipe, declarou Nébio realizado, conheço o segredo das palavras divinas. Aqui se adquire o domínio das fórmulas mágicas para que os artesãos do lugar da verdade sejam excelentes na sua arte. Saibam usar as justas proporções, tragam para a pintura a postura de um homem, a graça de uma mulher, o voo de um pássaro, o movimento de um leão, a expressão de medo e de alegria. Para que consiga isso, Paneb, você precisará trabalhar sem descanso, aprender a fabricar os pigmentos que, fundidos sem que o fogo os queime, serão insolúveis na água e inalteráveis no ar. Esses são os segredos do ofício que nunca foram revelados a nenhum leigo. Você se compromete a preservá-los, aconteça o que acontecer? Pela vida do faraó e pela vida na confraria, eu juro. Shed, o Salvador, e os desenhistas da equipe da direita aceitaram instruí-lo. A partir de hoje, você pertence ao clã e só executará as tarefas confiadas por eles. Fim do capítulo 66. Capítulo 67. Depois da iniciação de Paneb o Ardoroso no estaleiro, nota de rodapé. Em egípcio, Oshher. Voltando ao texto,
E do banquete que veio em seguida, Gal, o preciso, bem que teria descansado um pouco. Sentia-se sempre cansado, sobretudo depois das festas. A mulher sábia já o salvara por 2 vezes de uma congestão do fígado, cujos canais se haviam fechado. No entanto, o aprendiz veio bater à porta do ateliê na manhã seguinte, com a firme vontade de não perder nem mais um minuto. E Paí, o bondoso, acordado com os chamados de ardoroso, havia sido obrigado a procurar por Gal. Estou pronto, afirmou Paneb. Por onde começaremos? Nossos segredos de ofício só são transmitidos no nosso clã de desenhistas. Se você tiver um comportamento indigno ou se suas aptidões se mostrarem insuficientes, nós o excluiremos definitivamente. Antes da sua chegada, muitos jovens fracassaram porque nosso trabalho é muito árduo. Ele exige que se conheçam os hieróglifos, palavras dos deuses, a arte do traçado e a ciência de Thoth. Se você está contando em agir segundo a sua fantasia, saia imediatamente desse ateliê. Mostre-me o material que poderei usar. Como se o pedido de Paneb o incomodasse, Gal, o preciso, foi arrastando os pés até um cesto retangular. Abriu-o e tirou uma paleta de escriba, argamassa, pilões, pincéis, brochas e um cutelo. Esta paleta passa a ser sua. Não a empreste para ninguém. Nas cavidades redondas ou quadradas, você deverá colocar os pigmentos que for usar. Como prepará-los? Veremos isso bem mais tarde. Por ora, deve contentar-se com as barras de cores que vamos fornecer-lhe. Você deverá diluí-las usando a tigela de água e triturá-las com a argamassa e os pilões. Vamos tentar. Gal estava convencido de que o jovem colosso estragaria muitas barras antes de conseguir um resultado satisfatório. No entanto, Paneb não se precipitou. Avaliou o conteúdo da tigela, apalpou a barra de cor vermelha para verificar se era bem friável. Diluiu-a com a quantidade certa de água e manejou o pilão com a força adequada. Gal não manifestou sua surpresa e retomou a aula no mesmo tom glacial. Você precisa munir-se de pedaços de cerâmica ou de conchas para preparar as tonalidades e misturá-las, e deverá espalhar as cores de maneira uniforme, sem nenhuma sombra. Pincéis e brochas não são fáceis de serem manejados, e a maioria dos jovens desiste. A variedade de material oferecida deixava Paneb maravilhado. Havia caniços muito finos com as pontas desbastadas e cortadas, outros mais grossos, uma grande brocha de fibras de palmeira dobradas e amarradas, uma de nervuras de palma amassadas numa extremidade e com as fibras separadas para formar filamentos bem longos, outra bem comprida e estreita, e outra ainda mais larga, espátulas. Com tantos diâmetros e tipos de pontas diferentes, poder-se-ia desenhar o universo e seus segredos. Desta vez, não era mais um sonho. Paneb tinha diante de si as ferramentas que queria e manipulou-as uma a uma com uma delicadeza e respeito. A intensa felicidade já pressentida por Paneb levou-o à beira das lágrimas. A voz rouca de Gal arrancou Paneb do êxtase. Cate seu material e siga Paí, o bondoso. Ele o levará à sua primeira obra. Ainda em estado de choque, Paneb seguiu o desenhista meio adormecido. Abusei um pouco da cerveja do faraó, confessou Paí. Onde vamos? Como suas primeiras tentativas serão obrigatoriamente medíocres, e como Gal detesta ver estragado uma superfície bem preparada, ele escolheu para sua experiência um lugar que só prejudicará você mesmo, sua própria casa. Não foi sem orgulho que Paneb dispôs suas brochas e pincéis numa mesa baixa, no primeiro cômodo de sua casa, sob o olhar inquieto de Wabete Apura. É mesmo necessário imaginar algum tipo de decoração? Essa austeridade me convém e... Estou aprendendo o meu ofício, cortou Paneb. Que cores você quer? Perguntou Paí, o bondoso. Vermelho, amarelo e verde. Vou pintar longas faixas horizontais e sobrepostas.
Tem certeza de que a parede está bem preparada? Não tenho dúvidas. Fui eu quem a fez. Tapei os buracos com argila e, para deixá-la resistente, amassei-a com palha picada. Depois fiz um revestimento com gesso à base de cal. Pai pareceu cético. Como é só uma casa, o erro que você cometeu não é grave, mas seria inaceitável num templo ou numa morada eterna. Que erro? A superfície está morta. Morta? O que quer dizer? Está lisa demais. Portanto, está sem vida. Qualquer parede precisa ser ligeiramente ondulada para ilustrar e registrar as vibrações que atravessam constantemente o espaço. Simetria absoluta e rigidez são outras formas de morte que sua mão precisa vencer. Paneb contemplou a parede com outros olhos. Ele sabia que havia 1000 coisas para aprender, mas, realmente, a iniciação no estaleiro abria-lhe as portas de um outro mundo onde tudo tinha um sentido. O neófito preparou as cores e, por instinto, traçou largas faixas na parte de baixo. A segurança na execução demonstrada por Paneb deixou Pai o bondoso estupefato. Porém, ele não demonstrou surpresa. O jovem desenhista escolhera o pincel certo, e sua horizontal era praticamente reta. Até o Abete Apura ficara fascinada e observava o marido trabalhar. Ele pegava, com a extremidade das fibras, a quantidade exata de tinta e conseguia dar vida a uma parede até então inerte. Depois usou uma brocha para terminar uma faixa verde e parou quando faltava 1/3 da superfície a ser pintada. Mais do que isso, avaliou. Vai ficar muito carregado. O que acha, Pai? Existe uma técnica específica para traçar a correspondência das linhas. Por que não me ensinou? Queria ter certeza de que você seria capaz de assimilá-la. E então? Serão necessárias outras tentativas. Paneb percebeu que seu caminho seria repleto de armadilhas e de engodos, mas não estava preocupado e continuaria a ir em frente. Uma vez que lhe deram os instrumentos, ele não estava mais desarmado. Com esses aliados, não temia ninguém. Quer experimentar algumas formas específicas? Propôs Pai. Mostre-me. O desenhista subiu num sólido banco de 3 pés e, com um pincel bem fino, fez o esboço de um feixe de junco no alto da parede. Este símbolo garante a proteção mágica da parede, especificou ele. Mas é preciso fazer todo um friso com ele, e isso não é fácil. Paneb tentou, em seguida, reproduzir o modelo e não faltou habilidade na sua tentativa. Havia algumas imperfeições no traçado das curvas, que Pai corrigiu sem dizer uma só palavra. Ardoroso observou e não repetiu os mesmos erros. O que fica bem numa casa? Perguntou ele ao professor. Motivos florais e geométricos, que evocam a alegria tranquila de um lar e um bom equilíbrio do cotidiano. 1000 figuras atropelavam-se na mente de Paneb. Ele já as reproduzira na areia ou em pedaços de calcário, mas na verdade não conseguira dar-lhes vida. Você me faria um favor, Pai? O desenhista mostrou-se reticente. Depende. Poderia hospedar minha esposa até amanhã de manhã? Preciso decorar essa casa e tenho que ficar sozinho. Mas você vai precisar de várias semanas. Quero preparar um projeto completo e pedir sua opinião. Como quiser. Então, até amanhã. O Abete Apura não gostou de ser afastada de casa, mesmo que por um breve período, mas foi muito bem acolhida pela esposa de Pai o bondoso. No entanto, desde que o sol nascera, ela não teve sossego enquanto não voltou para casa. Quando o Abete e Pai entraram na casa, ficaram deslumbrados. Paneb havia pintado um friso com os juncos protetores no alto de todas as paredes, com uma precisão e uma regularidade surpreendentes. E não parara por aí. Todos os cômodos receberam uma pintura encantadora,
composta de pequenas rosas, de flores de lótus estilizadas, de cachos de uvas, de folhas de parreira, de flores amarelas de perséia, de papoulas vermelhas amarronzadas, de losangos e de quadriculados. O abete Apura fechou os olhos, temendo ser vítima de uma miragem. Quando os abriu, as maravilhas não haviam desaparecido. Minha casa é a mais bonita do povoado. Mas onde está Paneb? Ela correu até o quarto e jogou-se em cima do marido, que acabara de deitar depois da noite de trabalho. Está deslumbrante, querido, deslumbrante. Graças a você vamos morar no verdadeiro palácio. Embasbacado, Pai, o bondoso, procurava em vão alguma coisa para criticar. Antes de ter acesso à ciência secreta dos desenhistas e pintores, Paneb já realizara uma espécie de obra-prima. Ele tinha um sentido inato de proporção e de cores. Se o destino ou a vaidade não reduzissem seus dons a zero, Paneb o ardoroso seria um dos mais brilhantes servos do lugar da verdade. Fim do capítulo 67. Capítulo 68. Depois da sua nomeação para o cargo de diretor do laboratório central a oeste de Tebas, Dacter mandava que os criados alisassem e perfumassem sua barba todos os dias. Como prometera, ele anunciou à equipe de técnicos que prosseguiria com o programa de pesquisas tradicionais do antecessor morto, que fixara sabiamente os limites da ciência. Ele, um estrangeiro, agora reconhecido como uma pessoa ilustre, concedera a si próprio um período de descanso para usufruir de sua vila funcional, dos empregados e da consideração que, enfim, lhe dedicavam. Esse doce conforto quase arrefecera seu entusiasmo, mas a excitação intelectual acabara dominando, e Dacter voltara a se interessar pela galena e pelo betume, dois produtos sobre os quais não havia nenhuma indicação precisa nos dossiês à sua disposição. Entretanto, encontraram uma informação preciosa. A cada 2 anos, mais ou menos, uma expedição era enviada para recolher esses produtos e entregá-los no lugar da verdade. Como novo diretor, Dacter seria encarregado de organizar essa expedição. Ainda 6 meses de espera, no mínimo, antes da próxima. Apesar da sua exasperação, ele não devia atropelar seus atos. Em breve desvendaria um dos segredos da confraria. A proximidade do povoado permitira-lhe contratar como lavadeiro particular o homem a quem fornecia o pó para a lavagem da roupa. Naquela tarde, o informante exibia um sorriso satisfeito. Acho que tenho novidades. A comunidade dos artesãos recebe a correspondência trazida por um carteiro chamado Putti e entrega-lhe as cartas destinadas às pessoas que não vivem intramuros. O Putti é consciencioso, mas às vezes fala demais e gosta de discutir com qualquer um. Como é observador, notou que um dos artesãos escreveu demais nos últimos tempos. A quem eram destinadas as correspondências? O Putti precisa guardar segredo sobre a correspondência. O que sei também é que o artesão em questão foi para a outra margem todos os dias de folga nos últimos 2 meses. Pouco habitual como comportamento. Talvez se trate apenas de um cliente para quem ele fabrica objetos de luxo, mas em geral as coisas não acontecem assim. Há somente pedido e entrega. Evidentemente você sabe o nome desse artesão. Tenho essa sorte. Quanto? O pó para lavar roupa não será suficiente. Quero lingotes de cobre. Está ficando muito caro, amigo. Uma informação como essa tem seu preço. Os outros auxiliares também estão a par? Não, só eu. O Putti arrependeu-se por ter deixado escapar esse nome e não voltará a dizê-lo. Se quiser saber, pague-me. Dacter fez uma cara enfesada. 2 lingotes. 4. 3. 4. Essa é a oportunidade da minha vida, não vou perdê-la. 3 amanhã. E o quarto em 1 semana, se a informação for interessante. Então 3 e 2. Negócio feito.
O lavadeiro deu a Dacter o nome e a descrição do artesão. Um homem da equipe da direita. Dacter precisou esperar o fim da recepção dada por Merry e Cerqueta em homenagem ao prefeito, confirmado no cargo pelo vizir, para comunicar a informação que acabara de obter. Imediatamente, o tesoureiro-chefe de Tebas percebeu que seguia por um caminho muito interessante. Além de obter diretamente as informações sobre as atividades secretas dos artesãos, teria algo ainda melhor: um espião no lugar da verdade. Diante da ideia de ficar rico, as pernas do lavadeiro tremeram. É verdade que violava o compromisso assumido como auxiliar, mas como recusar uma oportunidade dessas? Com a fortuna feita, abandonaria a profissão que execrava e compraria uma fazenda no meio Egito, onde os terrenos eram mais baratos do que em Tebas, e nela desfrutaria dias tranquilos. Como a informação se revelara interessante, Dacter aceitou entregar os 5 lingotes de cobre ao informante, sem mais demora. O lavadeiro só lamentava não ter exigido mais. Quando estivesse de posse do seu pagamento, o auxiliar desapareceria, para nunca mais voltar às paragens do lugar da verdade. Embaixo da palmeira mais alta, em frente ao poço abandonado, dissera Dacter, os lingotes estarão num saco enterrado num buraco não muito fundo. O lavadeiro assegurou-se de que aquela parte do palmeiral estava deserta. Ninguém aparecia por aqueles lados à noite e nenhum olhar indiscreto poderia vê-lo desenterrar o pagamento. Dacter não mentira. O saco estava bem embaixo de uma majestosa palmeira e o lavadeiro não precisou despender muitos esforços para trazê-lo à superfície. Quando se preparava para desamarrar o cordel, uma voz grave fez seu sangue gelar nas veias. Polícia! De pé! Encostado na palmeira! E não tente reagir! Em pânico, o lavadeiro apertou o tesouro contra o peito e fugiu. Pare! Sua única chance seria correr bem depressa e escapar dos perseguidores, mas tropeçou num cérbero que brandia uma clava. O lavadeiro tentou agredi-lo com o saco, mas a clava acertou-lhe a cabeça ao mesmo tempo em que era atingido no pescoço por uma flecha. Então, caiu, morto. Os 10 policiais que haviam preparado a emboscada para o lavadeiro reuniram-se em torno do cadáver, que foi examinado pelo chefe. Curioso. Disseram-nos que esse sujeito era um ladrão perigoso e que estava bem armado. O que tem no saco? O chefe abriu-o e derrubou o conteúdo no chão. Pedras. Nada além de pedras. Bem manejado, um saco tão pesado é uma arma temível. Tivemos razão em nos defender. Parecendo não dar muita importância ao fato, Merry foi informado de que um malfeitor fora abatido no palmeiral ao norte de Tebas. Os policiais haviam-no interpelado de acordo com a lei, mas o homem mostrara-se tão agressivo que eles haviam sido obrigados a abatê-lo em legítima defesa. A investigação possibilitou identificá-lo como um dos lavadeiros que trabalhava como auxiliar do lugar da verdade. Seus colegas não o apreciavam e ninguém fez seu panegírico. Suspeitavam até que ele cometia pequenos furtos e os outros lavadeiros enfatizaram sua arrogância e agressividade. O chefe Sobek confirmou os testemunhos. Com esse epílogo tão trágico quanto definitivo, só restava arquivar o caso. Merry não se surpreendia com a sorte, que continuava a ajudá-lo tão constantemente. Ele tomava as iniciativas certas nos momentos adequados, e é por isso que todos os seus empreendimentos eram coroados de sucesso e reforçavam a sua posição. Estava convencido de que aquele lavadeiro reagiria como um imbecil e acabaria condenando a si próprio. Com o desaparecimento dele, Dacter estava fora do alcance, e o comandante exploraria a informação na maior tranquilidade. Contudo, não poderia cometer nenhuma imprudência. Não seria possível desta vez usar a polícia. Por isso, dirigiu-se à esposa Cerqueta.
Vou descrever-lhe um homem, e você deve identificá-lo assim que ele descer da balsa que vem da margem oeste. Em seguida deverá segui-lo e marcar o lugar aonde ele for. Mas há inúmeras balsas todos os dias. Basta verificar as primeiras da manhã. Tenho horror de levantar cedo, querido. Você não vai recusar-me esse pequeno favor, Serqueta. Vai? E se essa amolação durar muitos meses? É uma missão importante, Pombinha, e só posso confiá-la a você. O que me dará em troca? Quer uma joia nova? Não posso dizer não. Estou começando a me cansar das antigas. Parece que um ouvires de Mênfis cria magníficos colares de turquesa. Mas infelizmente está sobrecarregado de trabalho. Fique tranquila. Para você ele não o estará. No 18º dia de vigilância, Serqueta identificou o artesão que tomara a segunda balsa da manhã. Ela não teve nenhuma dificuldade em segui-lo e viu-o entrar num entreposto, onde estavam amontoados móveis de diversas qualidades. Satisfeita, Serqueta passou suavemente o indicador no pescoço que, em breve, seria ornado com um excepcional colar de turquesas. Fim do capítulo 68. E fim desse bloco de leituras. E aí, galera, gostaram? Eu fiquei muito feliz que finalmente Paneb conseguiu entrar para uma das equipes. E vocês, o que acharam? Descrevam para mim aí nos comentários qual a parte da leitura de hoje vocês mais gostaram. Eu dessa, óbvio. Então a gente vai ficando por aqui. Por favor, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha o vídeo, compartilha essa leitura com alguém que vocês acreditam que vai gostar. E a gente se encontra na próxima Quarta Egípcia. Um beijo pra você. Tchau!